O Supremo Tribunal Federal retirou hoje o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o que a Polícia Federal afirma ser uma tentativa de golpe de Estado em favor de Jair Bolsonaro. Os agentes afirmam, é o que está no relatório, que o ex-presidente teria sido a cabeça disso, que não acabou não se concretizando. Vamos ver qual teria sido, segundo a Polícia Federal, a atuação de Bolsonaro nessa trama. Confira. A investigação aponta que o ex-presidente planejou, atuou e teve o domínio de forma direta dos atos que levariam ao golpe. Disseminou narrativa falsa sobre vulnerabilidade do sistema eleitoral desde 2019. Elaborou o decreto conhecido como Minuta Golpista, que previa a ruptura institucional. Convocou comandantes das Forças Armadas após realizar ajustes na minuta para pressioná-los a aderir ao plano. Sabia da representação eleitoral do PL com dados inconsistentes sobre o segundo turno. Pressionou o comandante do Exército, Freire Gomes, com a carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Tinha pleno conhecimento do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes. Comandou a reunião em 9 de dezembro de 2022 com o general Estevam Teófilo, que aceitou capitanear as tropas caso o então presidente assinasse o decreto golpista. Discursou a apoiadores naquela tarde, quebrando o silêncio de 40 dias após a vitória de Lula. Segundo a PF, em várias oportunidades em sua fala, o ex-presidente vinculou uma ação a ser desencadeada pelos militares para atender aos anseios dos seus seguidores. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista, quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. William, a grande expectativa com o relatório era até onde Bolsonaro sabia ou não sabia. E como o professor diz, ele traz alguns indícios relevantes, eu vou destacar dois ali. O primeiro, muito claro, aquela carta dos oficiais de baixa patente pressionando o alto escalão do comando do Exército, o alto comando do Exército, a aderir ao golpe. E ali numa troca do Mauro Cid com o interlocutor, também um oficial militar, o oficial militar pergunta ao Mauro Cid se o PR, né, que é o presidente, é o jargão, né, que a gente usa para presidente da República, se ele sabia, se ele estava sabendo de tudo, e o Mauro Cid responde que sim. Em um segundo momento, há ali a impressão do que seria o plano de execução das autoridades. O general Mário Freire Hernandes imprime no Palácio do Planalto e 30 minutos depois ele se desloca até o Palácio da Alvorada. Então, ao longo do texto, tem diversos momentos, diversas operações que mostram, que sugerem que Bolsonaro estava a par em diversas situações de tudo que estava acontecendo. Logo, na minha leitura, a situação dele hoje fica mais complicada. A gente tem que ver a defesa, é um indiciamento, tem todo um julgamento. Mas a construção toda da Polícia Federal, como disse o professor, ela está muito bem feita.
É assim que o mundo político em Brasília encarou isso, Daniel? Como um relatório fechado, bem feito, que torna a situação de Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, muito precária? Olha, William, assim, se você pergunta para quem é da base governista, é claro que todo mundo diz assim, bom, agora está mais do que provado que Bolsonaro era o cabeça, o beneficiário e o cabeça de todo o golpe. Se você vai na oposição, o que se destaca é que, como eles dizem, olha, não tem, cadê ali, cadê um batom na cueca, como a gente diz, né? Cadê ali uma prova irrefutável de que o Bolsonaro mandou matar alguém, estava falando abertamente sobre o golpe, uma mensagem de WhatsApp? Isso não existe. Então, quer dizer, todo mundo que cobriu o governo Bolsonaro aqui em Brasília sabe da fidelidade canina de Mauro Cid a Bolsonaro. Era uma pessoa que estava o tempo todo e gozava da intimidade, sim, do ex-presidente. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar que, poxa, quantas vezes numa conversa, e assim, a gente primeiro não está fazendo um julgamento aqui na nossa roda e a gente está especulando, né? Não estamos minimizando a gravidade de nada do que aconteceu. Agora, muitas vezes a gente já disse no WhatsApp para amigos, para colegas de trabalho, que fulano sabe de alguma coisa, sem fulano necessariamente saber. Né? Porque a gente joga ali com algumas... com alguns jogos retóricos. Então, a grande dúvida é se esses indícios podem ser suficientes para uma condenação. Ok. Porque então, estamos diante de uma coisa extremamente grave, mas isso é suficiente? Você vai indo ao ponto. Esse é o ponto. Nós vamos enfrentar, não tem como fugir disso, nós vamos enfrentar um debate jurídico com características técnicas sobre o trabalho de investigação da Polícia Federal, porque é ele que vai amparar o que se espera. Todo mundo dá como certo que em cima desse relatório da Polícia Federal virá uma robusta denúncia. E essa denúncia vai ser apresentada à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na qual a figura de Alexandre de Moraes é muito forte. O primeiro debate jurídico vai ser, Celso Vilardi, se isso não deveria ir ao plenário? Eu acho que seria melhor para o país que fosse ao plenário, né? Agora eu quero aproveitar o gancho, William, para dizer que, ao contrário da maioria dos meus colegas, eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu acho que seria melhor que o caso fosse julgado, pela envergadura do caso, fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era um golpe contra o Estado de Direito? Então, na verdade, é preciso ter muita cautela, porque nós não sabemos quem é Juca. Se o Juca for outro ministro, também outro ministro estará impedido? E se o golpe se consumasse, alguém acha que o Supremo estaria funcionando? Então, existe aqui uma questão de guerra de narrativas, procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e eu não pensei que fosse viver isso. Eu nasci em 67, eu não estava em 64, eu não pensei que fosse viver. Eu realmente estou estarrecido com a gravidade do caso e com as provas que foram trazidas por esse relatório. Caio? Professor, e nós, diferentemente de 64, e o próprio relatório coloca isso, quem barrou o golpe foi o Alto Comando do Exército. Né? Isso está bem claro ali nas mensagens, né? Que tinha ali uma matemática e durante aquele período nós acompanhamos, né, tudo que aconteceu. Os generais acusados nas redes sociais de serem melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, enfim. Numa guerra interna, né? Numa guerra interna, claro. Chegou-se a fazer uma matemática, o governo fez uma matemática, mas o relatório deixa claro ali, né? E é mencionado textualmente, né? De que o golpe não aconteceu porque o Alto Comando do Exército, na época, não permitiu que ele acontecesse. Daniel? Aí eu fico... O Caio entrou num ponto, né, que a participação ali dos militares, né, são 25 indiciados, se não me engano, ao todo, militares, alguns inclusive da ativa ainda,
E aí eu fico pensando, quer dizer, qual é a sensação que a gente deve ter? É de alívio, porque no final das contas o alto comando do Exército predominantemente rejeitou uma tentativa de golpe, embora tenham alguns que tivessem embarcado e mais inclinados, segundo o relato ali da turma do golpe, ou a gente deve se preocupar porque, afinal de contas, havia ali uma quantidade razoável de oficiais das três forças e um comandante, o da Marinha, que deixavam claro ali que topavam qualquer coisa. Então, por mais que a gente queira dizer que são os CPFs e não o CNPJ das Forças Armadas, em que medida isso será que não deixa um mal-estar permanente muito profundo? Eu conversava nos últimos dias com oficiais generais que dizem, olha, o inquérito da Polícia Federal agora simboliza uma página virada. Agora cada um responde por si e a gente, Exército, não embarca mais no governo como embarcamos no governo Jair Bolsonaro. O sentimento é de que, assim, não voltamos para algo assim tão cedo. Mas que é preocupante, eu diria estarrecedor, a gente ver tamanha quantidade de oficiais envolvidos tão diretamente, de forma tão enraizada, me preocupa. Mas aí você tinha um líder, né, que instigava essa politização, né? O próprio Bolsonaro, na condição de presidente da República, ao longo de todo o governo, ele, de certa maneira, ele permitiu, não só permitiu, como ele incentivou o que eles chamam de politização dos quartéis. Isso aconteceu e o ponto alto disso foi no dia, eu me lembro que eu estava lá dentro do Palácio do Planalto, inclusive, que ele demitiu os três comandantes, que não queriam essa proximidade do Palácio do Planalto com o quartel, né? E com o Exército, e com a Aeronáutica, e com a Marinha. Hoje você não tem isso, né? Você não tem uma liderança que instiga os quartéis a se politizarem como havia no governo Bolsonaro. Você tem ao contrário. E você tem, pelo que a gente tem de informação, dos próprios comandantes, principalmente no Exército, de generais que não querem isso, querem um afastamento, querem despolitizar e querem que essa investigação toda acabe e que a denúncia seja feita e que os militares responsáveis sejam condenados, né? Quem teve participação justamente para poder virar essa página e para não contaminar o CNPJ, vamos dizer assim, das forças, mas sim o CPF dos aloprados que se envolveram nessa aventura. Você está se referindo a uma lição que nós achamos, o Daniel também fez uma referência a isso, a uma lição que se julgava ter sido aprendida. É o que acontece com politização de Forças Armadas. Isso é um clássico da ciência política. Politização das Forças Armadas em golpes que eu cobri, na Turquia, na Argentina, no Peru, no Brasil, politização de Forças Armadas levam inevitavelmente à indisciplina e insubordinação, que é o pano de fundo para entender como que oficiais júniores, são tenentes-coronéis e coronéis, criam situações que são destinadas, em primeiro lugar, a pressionar seus próprios superiores. Os jovens turcos é uma expressão que até hoje vale na política como o ímpeto de oficiais jovens mudarem uma situação política pela própria atuação e não há barreira que o segure. Agora, Celso, eu queria novamente aproveitar a sua expertise como operador no campo do direito e examinar o papel do STF nisso que a gente pode considerar ou não uma página virada. A gente tem, durante o governo Bolsonaro, talvez nos últimos tempos na República Brasileira, o maior confronto entre um presidente da República e a Corte Suprema. Esse confronto teve todas essas características que, por exemplo, o relatório da Polícia Federal traz à tona agora. O STF vai julgar isso. O STF tem passado por uma situação complicada de recuperar legitimidade e autoridade pelo fato de ter sido, sim, uma instância política, na minha visão, por favor, não estou plantando isso na sua boca, discorde à vontade, por ter sido uma instância de atuação política decisiva em alguns casos. O que acontece com o STF à luz desse julgamento? Olha, William, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque até aqui no seu programa, em outros lugares, eu tenho criticado o STF. Eu entendi no momento em que nós tivemos um momento excepcional, decisões excepcionais do Supremo. Depois eu acho que nós retomamos ao Estado de Direito, a tranquilidade das instituições, e o STF, no meu modo de ver, se excedeu.
tem prisões preventivas que eu acho que foram descabidas, tem uma atuação que eu acho muito alargada, tem uma competência alargada que eu acho que não é cabível. Eu fiz essas críticas, continuo fazendo, mas estas questões não podem ser confundidas, na minha visão, com esse episódio, porque cabe realmente ao Supremo julgar esse caso, e o Supremo tem um problema de credibilidade em função, inclusive, de uma polarização que nós temos com 50% da população para cada lado. Então, o que quer que o Supremo decida vai ser alvo de críticas de metade da população. Mas nós estamos vendo agora que as investigações que foram autorizadas trouxeram frutos, existiu uma gravidade. Então, eu acho que o momento agora é de crer no Supremo Tribunal Federal, e para virar essa página, nós dependemos muito de uma denúncia bem feita e nós dependemos de um processo penal garantista que garanta o direito de defesa, o contraditório, porque qualquer que seja a decisão vai dividir a população. Então é preciso que nós tenhamos clareza, firmeza e que a defesa não tenha qualquer tipo de limitação e, como eu já disse, tanto melhor que isso seja feito no plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu aproveitar nossos dois repórteres políticos aqui, nos 2 minutos que nos restam, Daniel. Há uma referência ao PL, há uma referência ao partido que tem a maior bancada, me corrija? Sim, da Câmara, sim. A maior bancada da Câmara. Que impacto político se antecipa? Boa parte da oposição da direita bolsonarista acha que mesmo um Bolsonaro preso não terá condições de minar esse grupo político e de que ele preso se transforma, obviamente não mais em um candidato porque está inelegível, mas em um importantíssimo ainda cabo eleitoral para 2026. Eu só destaco, William, que a força do bolsonarismo fica muito evidente sempre nas redes sociais. E nas redes sociais, até agora, a oposição, o bolsonarismo não conseguiu emplacar um discurso, um argumento muito nítido, claro, que reúna todo o grupo em torno de um argumento bastante claro de defesa. Tanto que uma pesquisa recente da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que para cada postagem que condena a operação da Polícia Federal e o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, existem 3 de apoio ao indiciamento e à operação da Polícia Federal. Até agora, o discurso da oposição nas redes não encaixou. PL e o desdobramento político desse relatório, especificamente esse caso. É que esse relatório ele vai casar com a denúncia, vai casar com o julgamento, que vai ser o grande acontecimento político e fato político brasileiro em 2025, né? Com um rescaldo em 2026. Aconteça o que acontecer, eu apostaria na condenação do Bolsonaro e praticamente uma prisão, né? Vai ser muito difícil ele se salvar no Supremo. O Bolsonaro, mesmo sendo preso, ele vai continuar uma força política relevante e vai continuar sendo um player político, mesmo se estiver preso, nas eleições de 2026, porque ele tem ali um núcleo duro ali de 20%, 25% do eleitorado brasileiro, e aí a gente está falando de milhões de eleitores que vão estar com ele. E a gente já falou aqui que a estratégia dele em 2026, mesmo preso, é ele na cabeça de chapa, com um filho na vice, e fazendo toda ali a peregrinação nos tribunais para tentar conseguir essa candidatura. Não vai conseguir a candidatura e passa o bastão para o vice, né, para o filho dele. Deixa eu encerrar com você, Celso Vilardi, nosso convidado. Você reiterou com bastante veemência, com bastante ênfase, a necessidade que seja um julgamento técnico, amparado fartamente no direito de defesa, que siga todos os trâmites, e você mesmo deu ênfase, Vilardi, à divisão na sociedade brasileira, afirmando, como você fez, que qualquer que seja a decisão do STF, um grande pedaço da sociedade brasileira vai repudiar essa decisão e outro vai achar que era isso que salvou o país. Você acredita que o STF, nessa situação, recupera a legitimidade e a autoridade? Acho difícil dizer que vai recuperar a legitimidade e a autoridade por conta dessa polarização, mas eu espero que não ocorra nesse julgamento o que aconteceu no caso de 8 de janeiro. É necessário que nós tenhamos sustentações orais, presenciais, repito,
no Pleno do Supremo Tribunal Federal. As pessoas vão acompanhar esse julgamento, como acompanharam o mensalão, e o Supremo vai ser criticado de qualquer forma, absolvendo, condenando, de qualquer forma será criticado. Mas a página da história será virada na medida em que o Supremo tenha o cuidado com o direito de defesa e que mostre a seriedade para a população brasileira no julgamento, porque isso que pode esvaziar essa guerra de narrativas.